Trabalhávamos juntos naquele posto de gasolina. Ele como frentista e eu como caixa da lojinha de conveniências. E olha, desde o primeiro dia, eu senti uma coisa especial por ele. Seu nome é Durval. Pelo menos foi assim que ele se apresentou naquele nosso primeiro contato. Lembro que eu até falei, nossa, que nome diferente. Pois é, coisa da minha mãe, né? Eu não gosto muito do meu nome não, mas fazer o quê? Depois acabei descobrindo que, na verdade, seu nome era Durvalino. Mas ele não gostava que ninguém o chamasse assim. Ficava bravo, inclusive, não atendia, nem conversava com a pessoa. Era apenas Durval e só. Juro que não entendi aquela implicância com o próprio nome, mas enfim, ele não gostava. E repito, desde o nosso primeiro contato, ali no posto, eu senti algo assim indefinível por ele. O Durval era 15 anos mais velho do que eu, mas tinha assim um carisma tão grande, um jeito de conversar com a gente que, sabe, me cativou. Aos poucos, com o tempo, deu para sentir que aquele interesse meu era recíproco. Tanto que a gente ficava se olhando, se paquerando assim. Às vezes ele dava aquele sorriso lindo, eu sorria para ele. E à medida que os dias foram passando, eu fui me deixando levar por aquele sentimento. Até porque, repito, percebi que ele também estava gostando de mim de uma certa maneira. Até que um dia, no meio de uma conversa, ele perguntou se eu topava sair com ele para comer uma pizza. Parece que tinha uma pizzaria muito boa ali mesmo, perto do posto. E eu naturalmente topei, até porque não vou negar que já estava esperando por um convite dele fazia muito tempo. Eu não sabia muito sobre a vida pessoal do Durval, pelo menos até então. Até porque a gente nunca tinha entrado assim nesses assuntos assim mais particulares. Eu pensava que ele morasse ali perto. Só que depois fui descobrir que não. Morava até bem distante. Perguntei a sua idade e foi aí que eu descobri que ele era 15 anos mais velho do que eu. Só que, repito, esse era um detalhe que, sinceramente, não afetava em nada o que eu já estava sentindo. Para mim, era o que menos importava. Até porque, nessas alturas, eu já estava encantada pelo Durval. Já estava envolvida pelo seu charme, até mais do que devia. Eu tinha 24 anos na época e ele tinha 39. E detalhe, e isso eu fiquei sabendo logo naquela nossa primeira conversa, assim, mais pessoal, digamos, ele ainda morava com a mãe. Ele mesmo me contou. Lembro que eu até brinquei. Nossa, Durval, mas você ainda mora com a mãe? Não vai cortar o cordão umbilical? De qualquer modo, o fato de saber que ele ainda morava com a mãe já dispensava outras perguntas. Sim, porque até aquele momento eu cogitava, era uma possibilidade, que ele fosse até casado. Ou pelo menos tivesse uma namorada. Mas quando ele falou que morava com a mãe, eu já nem perguntei mais nada nesse sentido. E ele também não perguntou nada de mim, até porque já devia estar imaginando, até porque eu tinha aceitado sair com ele, que eu era solteira, que eu não tinha ninguém. E o fato é que, olha que noite gostosa que a gente passou. E que companhia agradável. Como eu morava ali perto, ele no final acabou me levando em casa. Só que em vez de entrar, nós ficamos ali no carro, escutando música, conversando, até que de repente ele me olhou, a gente parou de falar, e eu percebi que aconteceria o nosso primeiro beijo. Até porque nessas alturas, tanto eu quanto ele
já estávamos praticamente confessando pelo olhar o nosso interesse. Estava tocando uma música bem romântica, o que só contribuiu para que ele se aproximasse devagar, eu fechasse os olhos e trocássemos aquele que, repito, foi o nosso primeiro beijo. E depois do primeiro, a gente gostou tanto que, olha, devemos ter ficado ali mais de meia hora, 40 minutos. E se falamos ainda 4 ou 5 palavras, foi muito, porque a gente só queria beijar. Na verdade, por ele, teríamos ido até outro lugar, um motel, por exemplo. Mas apesar de eu também sentir vontade, achei melhor me segurar um pouco. Até porque nunca achei legal essa coisa da mulher se entregar assim já num primeiro encontro. De qualquer maneira, depois que a gente se separou, entrei em casa com a imagem do Durval no pensamento, ainda sentindo o sabor da sua boca na minha. Olha, só eu sei como fiquei ansiosa para vê-lo no dia seguinte. Para não haver complicação para nenhum de nós ali no posto, a gente achou melhor manter as aparências. Ou seja, fazer de conta que nada estava acontecendo entre a gente. Que continuávamos sendo apenas colegas de trabalho. Mas só eu sei como era difícil ficar perto dele e ter de disfarçar, não poder tocá-lo, abraçá-lo, beijá-lo. Era difícil só poder olhar para ele. De qualquer maneira, a gente continuou se vendo até que aconteceu a nossa primeira vez. E olha, foi melhor do que eu imaginava. E depois que fizemos amor, se havia alguma dúvida de que eu estava apaixonada, ela caiu por terra. Fomos levando aquele nosso namoro meio que escondido, porque, repito, a gente não queria complicar a situação de nenhum dos dois ali no posto, porque de repente o pessoal sabe que a gente está namorando, fica uma coisa no mínimo assim meio constrangedora, sem contar que tem patrão que não gosta, né? Até que num domingo estávamos para completar 4 meses juntos. Lembro que ele estava de folga, mas eu estava de serviço. Só que ele passou para me apanhar no final do expediente, para a gente se ver um pouco. Ele ficou me esperando na outra esquina. Eu entrei no carro, trocamos um beijo e ele arrancou. Até que fez uma parada no outro posto para comprar cigarro na loja de conveniência. E eu fiquei ali sozinho no carro. E sabe, não sei o que me deu. Curiosidade. Mas acabei abrindo o porta-luvas para ver o que tinha ali dentro. Sabe, fiz aquilo assim, no impulso, sem pensar direito. Abri o porta-luvas e comecei a fuçar ali para ver o que tinha dentro. E no meio de algumas coisas, documentos, papéis, me deparei com uma fotografia. Hoje, e já há algum tempo, normalmente as pessoas nem mandam mais revelar foto. Eu, pelo menos, prefiro guardar tudo no celular ou então no computador. Mas aquela era uma foto que alguém tinha mandado revelar. Eu lembro que peguei aquela foto na mão e já tive um sobressalto. Na foto havia 4 pessoas. Uma dessas pessoas era o Durval, no meio de 2 mulheres, uma mais jovem e outra mais madura. E a mais nova segurando uma criança de colo. Todos eles sorrindo, felizes, exceto a criança, que parecia estar dormindo.
Sabe, eu fiquei ali olhando para aquela fotografia e me perguntando quem seriam aquelas pessoas do lado do Durval. As duas mulheres, inclusive, eu notei que eram bem parecidas. Só que uma era mais nova e a outra, assim, um tanto mais velha, como se fossem mãe e filha. Fiquei ali me perguntando quem será esse povo. Só podem ser parentes do Durval, porque estão os quatro ali, inclusive a criança, e todos eles sorrindo, como se fosse realmente uma foto familiar. É claro que a primeira coisa que eu temi, até porque vamos convir, qual mulher no meu lugar não pensaria nisso? Quando ele voltou para o carro, eu ainda estava segurando aquela fotografia na mão. E já foi logo perguntando: que foto é essa, Durval? Quem são essas pessoas que estão aqui com você? Ele deu assim uma olhada e eu senti que a expressão dele mudou. Pareceu nervoso, o que me deixou ainda mais preocupada. Deixa ver. Ele pegou a foto na mão, deu uma olhada, só que continuou em silêncio. E vamos convir, coisa mais esquisita do mundo. E olha, diante daquela sua reação, eu fiquei mais cismada do que já estava. Sabe, me bateu aquele pressentimento, porque a reação dele era como uma espécie de confissão. Será que aquelas mulheres eram... E aquela criança, meu Deus, será que o Durval estava me escondendo alguma coisa? Até que de repente ele falou: essa aqui é a Beth, é a dona Gilda e o Pedrinho. Olha, eu achei aquela resposta mais estranha do que o silêncio dele, porque em vez de me dizer quem eram as pessoas, ele falou o nome delas, como se fosse isso o que eu quisesse saber. Tá certo, Durval, mas o que elas são tua? Que elas são conhecidas. Olha, sinceramente, com toda boa vontade, eu não conseguia acreditar naquilo. Até pelo modo como ele respondeu. E principalmente porque ele mudou o jeito dele desde que entrou no carro e me viu com aquela fotografia na mão. Eu percebi que ele ficou nervoso. Depois demorou para responder, como se estivesse pensando. Eu tentei até pegar a fotografia na mão, de novo, para dar mais uma olhada, mas ele não deixou. Simplesmente colocou do lado da porta. Só que enquanto ele dirigia, eu me inclinei assim sobre ele e, num movimento rápido, consegui pegar a foto de novo. Ele ficou mais nervoso do que já estava. Eu comecei a olhar, a reparar nos detalhes. Comecei a olhar a criança, que até aquele momento eu não tinha reparado muito. Sabe, me bateu aquela cisma. Sabe, aquelas duas mulheres ali, duas mulheres parecidas uma com a outra. Olha, podia até não ser, porque a gente sabe que coincidências existem. Mas aquela mulher, a mais velha, era a mãe daquela mais nova. E a criança, com toda certeza, era a filha da mais nova. Repito, eu podia até estar enganada, mas duvido que eu estivesse. E sabe aquela conversa? Primeiro demora 1 ano para me responder. E depois me fala que aquelas pessoas, aquelas duas mulheres,
eram conhecidas dele. A troco de quê? Eu comecei a fazer perguntas. Ele ficou mais nervoso à medida que o tempo passou. Até que eu fui obrigada a insinuar que ele estava mentindo para mim. Até porque era o que parecia. Mas que mentindo, mulher? Não tem nada a ver. Você vai... Durval, essas duas mulheres aqui... Me diga quem são, mas diga de verdade. Tuas conhecidas não faz sentido. Olha, se você tem alguma coisa para me contar, conta agora. Pelo amor de Deus. A cada minuto que passava, ele ficava mais nervoso do que já estava. Fortalecendo aquela minha suspeita que nessas alturas já era quase uma certeza. Até que pelas tantas, diante da negativa dele em me responder, eu falei que ele me levasse para casa. Para casa? Mas a gente ia sair, perdi a vontade, Durval. Me leva para casa, não tô mais afim. A gente praticamente nem se despediu direito. Não era apenas eu preocupado. Ele também estava nervoso demais. Aliás, parecia ter outra pessoa. Na despedida, ainda fui lhe dar um beijo. Ele nem se moveu. Só falou aquilo. Tchau, Amanda. Amanhã a gente se vê. Olha, eu saí do carro com aquela sensação de que ele estava mentindo para mim. De que ele estava me escondendo uma coisa muito séria. Olha, eu evitava até admitir para mim mesma em pensamento. Mas vamos convir. Aquelas duas mulheres. Uma só podia ser mulher dele e a outra sogra. E aquela criança, sabe, estava mais do que na cara. Embora ele não tivesse admitido. Eu saí do carro, pensei que ele ainda fosse me chamar. Me chamar para entrar de novo, para a gente conversar. Só que no que eu fechei a porta, ele arrancou. Olha, eu acho que nunca senti um aperto tão grande no peito. Uma sensação tão esquisita, um peso tão grande. No dia seguinte, a gente se viu no posto. E eu senti que ele estava bem diferente. Quer dizer, diferente do que era na normalidade, porque estava igual ao dia anterior. Quieto, nem chegou a melhor na cara, nem isso. Nervoso, preocupado. Dava para sentir que ele não estava legal. E o motivo, naturalmente, só podia ser aquela nossa conversa, originada naquela maldita fotografia. Depois que a gente se cumprimentou assim, bem friamente, ele falou que precisava conversar comigo, que passaria na minha casa para a gente conversar depois. Eu saía antes que ele. E olha, só eu sei como me senti enquanto a gente não conversou. Aquele aperto no peito não me abandonou em nenhum instante. Fui para casa e fiquei lá esperando por ele, como se estivesse esperando um juiz dar uma sentença de morte. Até que escutei a buzina do carro dele lá fora. Lembro que saí, entrei no carro, e ele continuava com a mesma cara de preocupação. Perguntei: o que está acontecendo, Durval? Por que você está me tratando desse jeito?
Aquela fotografia, quem são aquelas pessoas? Pelo amor de Deus, me fala. Tá certo. Já que você quer saber, eu menti pra você. Aquelas mulheres da foto realmente não são só minhas conhecidas. Olha, só de ouvir aquilo eu já esmureci. Ele ainda falou que não tinha conseguido dormir depois daquela noite. Que tinha ficado a noite toda pensando naquela história e na conversa que nós teríamos de ter de um jeito ou de outro. Lembro que eu falei, tá bom, Durval, mas você não me falou ainda quem são elas. Pelo amor de Deus, diz de uma vez. A dona Gilda é minha sogra e a Beth é minha esposa. O Pedrinho, você não precisa nem falar, Durval. Só pode ter teu filho, só pode ser teu filho. Eu sabia, até porque ele é a tua cara. Me diga uma coisa, Durval, por que você me escondeu uma coisa tão importante dessa? Você não podia ter me escondido isso. A gente tá junto já faz 4 meses. E você tem mulher e tem filho. Ele nunca me disse nada. Mentiu que morava com a tua mãe. Eu esperava pelo menos uma justificativa. Mas a resposta dele foi o silêncio. Só baixou os olhos e ficou ali calado. Até que depois de algum tempo, ele falou aquilo como se fosse uma justificativa. O Pedrinho nasceu com um problema de saúde, Amanda. Ele é um menino especial. Essa foto que você viu é antiga. Ela foi tirada uns 5 anos atrás. Nem sei porque ela estava aí no porta-luvas. E o que é que o fato desse menino ser especial tem a ver com você ter mentido pra mim, Durval? É que eu não tenho esposa em casa. Sabe, o meu casamento, na realidade, no fundo, eu nem menti pra você. Nosso casamento não existe. A Beth não me dá atenção, não me dá carinho, não me dá amor. A atenção dela é toda pro nosso filho. Ele precisa dela 24 horas por dia. Se você quer saber, nem no meu quarto ela dorme. Só para você ter uma ideia. Ela dorme com o Pedrinho no quarto dele. Por caso de ele precisar de alguma coisa. Olha, eu acho isso muito bonito da parte dela, Durval. Aliás, está fazendo a obrigação de mãe. E você também devia ajudar. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou entendendo o que isso tem a ver com nós. Com o fato de você mentir para mim. Por que você não me contou essa história no primeiro dia? Me apaixonei por você, Amanda. Eu sabia que se contasse logo naquele nosso primeiro encontro, você não ia querer nada comigo. Eu sou casado, mas é só no papel, porque praticamente nem tenho esposa em casa. Já faz muito tempo que a Beth não me dá um carinho, que a gente não tem intimidade nenhuma. A atenção dela é toda pro Pedrinho. Ele precisa dela o tempo todo. Eu ia te contar, só estava esperando um momento melhor. Ia me contar. E você acha que eu acredito nisso, Durval? Você não podia fazer isso comigo. Imagine se o meu pai fica sabendo que eu tô saindo com um cara casado. Ele me mata. Olha, foi um momento muito deprimente. Só Deus é que sabe a minha tristeza. Porque nessas alturas, mais de 4 meses juntos, eu já estava tão apaixonada por ele. Sonhando com o futuro, quem sabe
até um casamento. Eu fiquei tão brava com ele, tão revoltada, explodindo de raiva. Só que quando a gente gosta da pessoa, é difícil. E aos poucos ele foi me acalmando, me puxando para junto dele, falando que me amava. Até que quando eu vi, estava aninhada nos seus braços. Resultado, acabamos fazendo as pazes numa cama de motel. Ele me jurou que tudo o que tinha dito era verdade. Que nem dormia na mesma cama com a mulher. Ela dormia lá no quarto do filho, pelo problema de saúde que ele tinha. Eu acreditei. Lhe dei um voto de confiança. E continuamos o nosso namoro. Na verdade, não mudou nada. Até porque a gente já namorava meio escondido. Porque ele não queria complicação com o nosso trabalho ali no posto. Até que um dia, pro meu desengano, um parente do Durval passou ali no posto. E detalhe, a mulher e o filho estavam juntos. Eu a reconheci da foto. Ele inclusive desceu do carro, foi lá e deu um beijo na boca do Durval, que, claro, reagiu de um modo esquisito. Ficou tentando disfarçar. Só que nessas alturas não adiantava. Porque eu já tinha visto tudo. Depois ela ainda entrou ali na loja de conveniência para comprar uma garrafinha d'água. Olha, eu não sei como tive presença de espírito para lidar com aquela situação. Eu nunca imaginei que um dia fosse ficar frente a frente com aquela mulher. Segundo ele, há muito tempo que ela não lhe dava um carinho. Porque toda a atenção dela era pro filho, que tinha problema, era uma criança especial. Só que não foi o que pareceu, porque ele entrou, foi lá, e mesmo diante do constrangimento dele, que ficou o tempo todo olhando, disfarçando, para ver se eu estava assistindo a cena, lá da loja, o beijou. Sabe, não foi um beijo de novela, mas foi um beijo na boca. Ou seja, ele estava mentindo para mim. O problema é que, por estar apaixonada, estamos na mesma situação até hoje. Ele jura que me ama. Só não tem coragem de sair de casa, deixar o filho naquela situação, deixando tudo nas mãos da mulher e a sogra. Olha, nesse ponto, eu até concordo com ele. Só que não sei até quando eu vou suportar viver desse jeito. Puxa vida, eu também tenho os meus sonhos. Eu quero ter alguém que possa estar comigo o tempo todo, que possa andar de mãos dadas comigo na rua, viajar, passear. Quero casar, ter filhos, formar a minha família. Será que um dia ele vai poder me dar tudo isso? Ou será que a nossa história nunca vai passar desses encontros furtivos e escondidos, como se eu fosse uma ladra? Amo esse homem de paixão. Tanto que estou me submetendo ao papel de amante. Faria tudo para tê-lo para mim, para não perdê-lo. Só que, sinceramente, meu Deus, será que vou suportar? É isso que me pergunto dia e noite sem parar. Até quando eu vou suportar ser a outra, a amante, aquela que está sempre em segundo plano?